Estamos aqui para mais um estudo de uma lição importante, lição da Escola Sabatina, a sequência do estudo da lição Vencendo as Más Tendências, agora a parte 2. Precisamos vencer as más tendências do nosso coração, a má índole, as nossas más inclinações e as coisas desse mundo, os cuidados desse mundo nos afastam da vida espiritual, nos afastam de Deus, deixando em evidência as más tendências que existem no coração do ser humano, em nossos corações. Por isso precisamos a cada dia de Cristo Jesus para vencermos as nossas más inclinações, para vencermos as nossas más tendências, orgulho, inveja, egoísmo, todas as sortes de males que afetam o coração do ser humano, maus sentimentos, dentre outras coisas, desonestidades. Tudo isso podemos vencer em Cristo Jesus, se assim aceitamos a sua vontade, a vontade de Deus na nossa vida. É preciso que nós então nos entreguemos de corpo e alma a Cristo para que Ele venha fazer em nós uma reforma. Então é nosso dever, é a nossa oportunidade nos entregar ao Senhor, para que Ele mesmo complete a sua obra em nós, uma obra de transformação em nossos corações, em nossas vidas. E o texto do verso áureo vem nos falando, Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muitas vezes já recebemos em nossos corações a palavra do Senhor, mas os cuidados com os prazeres desse mundo, quando nós invertemos a ordem, colocamos as coisas desse mundo em primeiro lugar na nossa vida. Então, isso abafa a palavra de Deus no nosso coração, isso mata a palavra de Deus em nosso coração, os bons princípios que aprendemos, tudo isso, as riquezas, as seduções que o mundo traz, tiram, as virtudes dos bons princípios que nós aprendemos. Nós nos esquecemos de praticar a palavra de Deus e assim nos afastamos do Senhor. Por quê? Porque damos lugar, em primeiro lugar, às coisas desse mundo, às riquezas desse mundo, pensando em bens materiais, móveis, imóveis e automóveis, e esquecemos de Deus. Então Satanás se aproveita dessa situação e sufoca a nossa vida espiritual. Por isso que muitas vezes andamos mortos espiritualmente, Por quê? Porque nós nos afastamos do Senhor ao nos entregar às riquezas desse mundo, aos prazeres desse mundo. Não é pecado buscarmos bens aqui nesse mundo, mas sempre lembrarmos que verdadeiramente quem é o dono? Quem é que pode nos dar bens materiais e bens espirituais? Tudo vem da mão de Deus. Somos apenas mordomos da sua graça. A partir do momento que nós entendemos isso, nós então colocamos as coisas no seu devido lugar. Nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, Cristo acrescentará na nossa vida, Então, quando nós colocamos as coisas desse mundo em primeiro lugar, a nossa vida, então, ela é sufocada, a nossa vida espiritual é levada à morte. Uma das situações que nos levam à morte espiritual, diz assim o texto introdutório: todo amante do dinheiro um dia clamará em amargura, em amarga angústia. O engano das riquezas. Vendi minha alma em troca de dinheiro. Então nós vemos aqui o que acontece, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Quando nós invertemos essa situação, quando invertemos as coisas, colocamos o dinheiro em primeiro lugar no nosso coração, colocamos o nosso amor, o nosso apego às coisas terrenas, bens materiais, então nos esquecemos de Deus e nos enfraquecemos espiritualmente a ponto de morrermos espiritualmente e nos afastamos de Cristo e, por consequência, perdemos a nossa salvação, perdemos a vida eterna. Então nós não devemos colocar o nosso amor
no dinheiro e nas coisas desse mundo. Mas nosso amor deve ser devotado a Deus, deve ser devotado a Cristo, ao Espírito Santo, às pessoas que querem a nossa regeneração, a nossa salvação, que é Deus, né? Então, porque o amor do dinheiro, das coisas desse mundo, tem afastado muitas pessoas do caminho correto, tem afastado muitas pessoas da salvação, nos afastam de Deus. Como eu disse, não é pecado buscarmos os bens desse mundo. Mas quando isso interfere na nossa salvação, precisamos ver a ordem das coisas que estão em nosso coração. Deus, Cristo Jesus, deve vir em primeiro lugar. Então todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós podemos vencer as nossas más tendências sozinhos, porque as más tendências, a má índole, as más inclinações nascem em nosso coração porque nos afastamos de Deus, deixamos as coisas desse mundo dominar o nosso coração. E quando as coisas do mundo dominam o nosso coração, o que produzem? Invejas, brigas, dissensões, desonestidades, orgulho, egoísmo. Por nós mesmos nós não podemos vencer, mas em Cristo Jesus, com o auxílio do Santo Espírito, no poder do Espírito Santo, nós podemos vencer. O primeiro tópico vem nos falando sobre trapaça. A letra A, como Satanás muitas vezes perverte o coração e as palavras das pessoas que querem tirar vantagem em transações comerciais usando a injustiça. Então Satanás ele se aproveita muitas vezes do ser humano. Às vezes a pessoa desvaloriza o bem de alguém que está vendendo para ganhar vantagem. Não, está muito caro isso, né? Para, de certa forma, levar uma vantagem. Ou então, quando ele está vendendo, ele supervaloriza, né, aquele bem que ele está vendendo também para levar vantagem e muitas vezes de forma, né, desonesta. Isso já é desonestidade, né? Supervalorizar. E aí há também o enriquecimento ilícito, levando vantagem sobre o seu próximo, supervalorizando os seus bens na negociação e desvalorizando o do próximo na negociação. Tudo isso diante de Deus, será que é correto? O que diz Deus, o que diz a palavra de Deus, o que Deus acha dessas formas de balanças enganosas? Como Deus age, né, em relação a isso? Nós vemos aqui que muitas pessoas agem no mundo de forma trapaceira, né? De forma desonesta, de forma mentirosa, com o intuito de levar vantagem sobre todas as coisas, negociações comerciais, transações comerciais que são feitas. Mas como Deus vê essas situações, o que diz a palavra de Deus? Jeremias 6:13 diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Então nós vemos aqui a condição do ser humano, o que acontece no dia a dia da sociedade, né? O coração das pessoas está na avareza, o coração das pessoas está na falsidade, o resultado é trapaça, é fraude, né? Então Deus abomina esse tipo de coisa, esse tipo de situações dentro das transações comerciais, dentro da vida do cotidiano do ser humano, que quer sempre levar vantagem em cima do seu próximo, né? E nós temos aqui também relatada a experiência de Ananias e Safira, Atos 5, versículo 3 e 4, uma experiência, né, dolorosa. Por quê? Porque Ananias e Safira prometeram ajudar a obra do Senhor, prometeram doar, né, de vontade própria uma propriedade e para a causa do Senhor, mas eles cresceram o olho quando viram o valor que iriam receber por causa daquela propriedade, né? Cresceram o olho e agora resolveram apenas doar a metade daquele valor que eles haviam recebido. Eles mudaram de ideia e resolveram então dar só a metade. O apóstolo Pedro disse para Safira, né? Você não está enganando aos homens, mas você não mentiu aos homens, mas mentiu ao próprio Deus, né? Então,
Ele se comprometeu com a causa do Senhor, mas voltou atrás e de forma fraudulenta tentou então ali esconder o valor da propriedade que ele havia prometido, repassar para a obra do Senhor. E como os apóstolos não sabiam o valor que ele havia recebido, ele pensou no seu coração, ele e a sua esposa, vamos dar apenas a metade. Mas Deus está vendo todas as negociações, Deus está vendo todas as transações. E a consequência para Ananias e Safira, pela trapaça que praticaram foi a morte, Uma dolorosa consequência. Ambos perderam a vida, por quê? Porque foram gananciosos, foram desonestos nas suas negociações e muito mais em relação à causa do Senhor, E então o apóstolo disse para eles: mentiu vocês mentiram não aos homens, mas a Deus, Então nós vemos aqui, irmãos, nós aprendemos aqui que os trapaceiros, que as trapaças, que as desonestidades, os desonestos, não entrarão no reino de Deus porque perderão a sua vida, porque com as más tendências deixaram a sua vida serem dominadas por Satanás e assim se afastaram espiritualmente da vontade de Deus, que é que negociemos de forma justa as coisas, os bens que estamos vendendo dentro da conformidade da palavra do Senhor. Então nós temos aqui essa experiência que serve como advertência para o povo de Deus, Então nós devemos tomar cuidado com coisas que nos afetam espiritualmente, porque a fraude, a trapaça, as más tendências, por causa das más tendências, nos afetam espiritualmente e nos tornamos então indignos da presença do Senhor, porque se estamos praticando, tendo esse tipo de atitude nas nossas negociações. A letra B. Com que favor Davi e Salomão ansiavam manter-se livres dos lábios enganosos? Então, Davi e Salomão queriam se ver afastados de pessoas que praticavam esse tipo de coisa, trapaças, engano, mentira. Salmo 107, verso 101, verso 7, Provérbios 30, verso 8. Davi dizia: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aqui, o próprio Deus usando as palavras, por meio de Davi, a palavra de Deus nos adverte que aquele que usa de engano não ficará na presença do Senhor. Aquele que usa de fraude não ficará no arraial de Deus, não permanecerá no meio do povo de Deus, Pois ele não faz a vontade do Senhor, não cumpre a vontade de Deus na sua vida. E Salomão nos adverte contra a trapaça, contra a mentira, contra a fraude. Provérbios 30, verso 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A letra C. Já que os mordomos cristãos não podem evitar o contato com gente enganadora, nós estamos no mundo, Que oração devem elevar ao céu? Salmo 43, verso 1. Livra-me do homem fraudulento, do homem injusto. Então deve ser essa a nossa oração, Livra-nos das pessoas fraudulentas, das pessoas injustas, Que Deus nos afaste de homens e mulheres que praticam esse tipo de iniquidade e que nós não sejamos assim em relação a outras pessoas também, praticando a iniquidade, praticando a fraude, a trapaça, para levar vantagem em cima de outras pessoas, que nós também não sejamos assim. Ao mesmo tempo que oramos, também devemos praticar a palavra de Deus, para que essa situação não se veja na nossa vida, não seja vista na vida dos mordomos do Senhor. A letra D. Como Deus muitas vezes permite que uma pessoa enganadora seja vítima das próprias trapaças. Então uma pessoa ela planta trapaças, ela comete fraudes, ela engana muitas pessoas, Cava buracos, poço, para uma pessoa cair, mas ele mesmo um dia cairá na sua própria cova. Ele mesmo cairá no buraco que ele abriu para enganar a outro. Ele mesmo cairá no mesmo engano, sofrerá a mesma consequência que ele plantou. Então essa é a consequência do mal que muitos causam aos outros. Esse mal se reverterá
a ele, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 7, verso 14 a 16. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que ele fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua moleira. Cabeça ou juízo, né? Então aquilo que o homem plantar, ele também colherá. No próprio engano que ele plantou contra os outros, assim se reverterá contra ele. Então nós devemos estar atentos aqui nas advertências da palavra do Senhor para a nossa vida e praticarmos. O segundo tópico vem nos falando sobre desonestidade. A letra A. Descreva a profundidade do mal que causamos quando prejudicamos a reputação de outros. Como Deus vê isso? Provérbios 6, 12 a 19. Vamos ler aqui a descrição quando acontece esse mal entre nós, né? Quando nós prejudicamos a reputação de outras pessoas. Provérbios 6, 12 a 19. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então nós temos aqui, irmãos, a palavra do Senhor trazendo uma descrição do mal que é causado quando nós prejudicamos as outras pessoas na sua reputação. Quando nós falamos mal da outra pessoa, quando nós destruímos a reputação de uma pessoa, Deus abomina, Deus odeia relatos perversos sobre a vida do nosso próximo, né? Muitas vezes nós tiramos tempo para falar da vida da outra pessoa, da fraqueza da outra pessoa, né? E nos esquecemos de tirar tempo para pregarmos o Evangelho, dar um estudo bíblico. E nós falamos das fraquezas das pessoas e não cumprimos a vontade de Deus para a nossa vida, que é pregarmos o Evangelho, é olhar por nós mesmos, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E Satanás se aproveita dessa situação para enfraquecer a nossa vida espiritual, se aproveita dessa situação para enfraquecer a obra do Senhor aqui na terra. E Deus condena esse tipo de conduta. Quando nós, então, prejudicamos a reputação de outras pessoas, né, do nosso próximo, Deus diz que isso é abominação, é pecado diante dele. Diz assim a nota, o lar adventista: pensamos com horror no canibal que se banqueteia com a carne ainda quente e trêmula da vítima. Mas será que os resultados dessa prática podem superar a agonia e a ruína causadas pela deturpação do motivo, pela mancha da reputação e pela censura do caráter? O espírito de fofoca e intriga é um dos instrumentos especiais de Satanás para espalhar discórdia e contenda, separar amigos e destruir a fé de muitos na veracidade de nossas posições. É natural que os seres humanos falem palavras cortantes. Aqueles que cedem a essa tendência abrem a porta para Satanás entrar no coração e torná-los rápidos em lembrar os erros e enganos dos outros. Abordam-se as falhas dos outros, notam-se suas deficiências e proferem-se palavras que levam à desconfiança contra aquele que se esforça ao máximo para cumprir o próprio dever como cooperador de Deus. Muitas vezes as sementes da desconfiança se espalham porque alguém acha que deveria ter sido favorecido e não foi. A letra B nos pergunta como o Senhor vê as pessoas desonestas nas transações financeiras.
Deuteronômio 27, 17 a 19, Provérbios 11, verso 1, Provérbios 20 a 23. Provérbios capítulo 20, versículo 23. Diz assim: Maldito quem mudar o marco da divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá amém. Então nós vemos aqui, irmãos, que essas condutas de desonestidade diante de Deus é pecado, né? Então Deus, ele vê as transações que nós fazemos com o nosso próximo de forma desonesta. Para Deus isso é pecado. Essas práticas dessas coisas más diante de Deus é pecado, né? Nós mudarmos o marco de alguma coisa, né? Mudarmos para levarmos vantagem em cima do nosso próximo, né? Ganharmos em cima de alguém que é inexperiente, que não conhece realmente a fundo a situação. Então nós devemos tomar cuidado com essas práticas que diante de Deus são práticas pecaminosas. Diz assim Provérbios 11 e verso 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Provérbios 20 e 23. O Senhor detesta pesos adulterados, balanças falsificadas não o agradam. Então, qualquer situação em que entre o desequilíbrio, né, nas relações, onde a fraude, trapaça, lesão, tudo que fazemos para prejudicar o nosso próximo, Deus está olhando, né? E Deus levará a juízo diante de Deus. É pecado. Isso não agrada ao coração de Deus. Deus repudia balanças desonestas, né? O desequilíbrio nas relações, nesse sentido aqui, nas transações financeiras, das negociações, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos para prejudicar o nosso próximo diante de Deus é pecado. Então, tudo aquilo que você deixa o seu próximo em desvantagem, lucra em cima do seu próximo, tudo isso por causa da inexperiência da pessoa, por causa de uma situação que ela está vivendo em desvantagem. Então, tudo isso diante de Deus, ele repudia, né? Os homens podem enganar os homens, mas nunca enganarão a Deus, né? Por isso nós devemos tomar cuidado com as negociações que nós estamos fazendo. Tudo que nós devemos fazer nas nossas negociações devem ser para a honra e para a glória de Deus. Diz assim a nota: os registros contábeis de cada negócio, os detalhes de cada transação são avaliados por auditores invisíveis, a mando daquele que nunca se compromete com a injustiça, nunca ignora o mal, nunca esvazia o erro. A lei de Deus condena todo malfeitor. Ele pode desprezar essa voz, pode tentar abafar a sua advertência, mas é inútil. E ela o segue. Ela constantemente está ao ouvido. Ela destrói a paz, e se essa voz não for atendida, ela o seguirá até o túmulo. É uma testemunha contra ele no juízo. Um fogo inextinguível consome, por fim, a alma e o corpo. A letra C. O que acontecerá com qualquer bem adquirido de forma desonesta? Provérbios 13, verso 11. Provérbios 15, verso 17. Provérbios 21, verso 6. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. O que acontecerá com qualquer bem adquirido de forma desonesta? Provérbios 15, 27. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Provérbios 21, verso 6. A fortuna obtida com língua enganosa, mentirosa, é ilusão e fugídia, e armadilha mortal. Então nós vemos aí, irmãos, o que acontecerá com os bens que são adquiridos de forma indevida, de formas desonestas. Tudo isso é pecado diante de Deus, né? Tudo aquilo que o homem adquire de forma desonesta,
ele prestará contas a Deus no dia do juízo, prestará contas a Deus de tudo aquilo que ele adquire de forma desonesta, levando vantagem, com forma a lesar o seu próximo, com fraude, com lesão. Tudo isso ele prestará contas diante de Deus, diante aqui dos auditores celestiais. Nenhum esquema de negócios ou plano de vida pode ser sólido ou completo sem envolver apenas os breves anos desta vida presente e deixar de fora o futuro sem fim. Então, tudo aquilo que nós devemos fazer na nossa vida, que formos fazer, as negociações, as transações comerciais, financeiras, nós devemos também levar em conta a nossa vida espiritual. Isso afetará a minha vida espiritual com Deus? Isso afetará a minha salvação, o meu futuro? Então nós devemos meditar, porque o pouco com Deus é lucro, né? E o muito sem Deus é prejuízo. Oh! Quantos vai? A outra lá, lá. Passou na ponte. Um, dois, três, quatro, lá, tá lá na frente. Lá. Um, dois, três. Lá na frente, lá outra. Lá. Olha a ponte, lá. Já tá lá na ponte. Porque se molhar o carro pra acelerar mais. Mais água. É bastante água. Eu tô segurando aqui. O terceiro tópico vem nos falando sobre injustiça, a letra A. Como somos advertidos a evitar a parcialidade ao lidar com os outros. Levítico 19, verso 15. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Então, irmãos, muitas vezes, em muitas situações, nós somos tendentes a tomar partido, a estar, tomar parte de um lado em algumas questões que acontecem por amizade, ou porque não gostamos de uma pessoa, ou porque uma pessoa é menos favorecida, é pobre financeiramente, ou porque a outra pessoa é rica, dona de muitas posses, Então, nós somos tendentes a tomar partido de um lado, Mas, na verdade, a pessoa pode ser pobre e não ter a razão. A pessoa pode ser rica e não ter a razão. Pode ser o nosso amigo, a nossa amiga, mas pode ser que não esteja com a razão. Então, nós devemos tratar de forma imparcial alguma situação, algum conflito de interesse, algum conflito que esteja acontecendo entre pessoas, E nós devemos, então, agir de forma justa, buscando em Deus a sua justiça para saber lidar com o assunto, saber lidar com a situação. Então, nós devemos ser imparciais, buscando a forma justa de lidar e resolver o conflito, E aqui nós temos na nota um exemplo, da palavra de Deus. Não demonstre parcialidade com um ou outro, nem negligencie os demais irmãos só porque não lhe agradam. Fique alerta para não tratar duramente aqueles que você pensa que cometeram erros, enquanto outros mais culpados e mais merecedores de reprovação, que deveriam ser severamente repreendidos por sua conduta anticristã, são apoiados e tratados como amigos. Então nós temos aqui exemplo de parcialidade. Às vezes alguém cometeu algo grave e é tratado com brandura só porque é amigo, E nós muitas vezes não repreendemos, não falamos a verdade, não tratamos com justiça, não falamos a verdade em amor por causa da amizade, Então é uma forma de tomarmos um lado, Tratarmos com parcialidade. A palavra de Deus diz que nós devemos evitar isso, mas tratarmos com justiça. Cada um deve estar a postos em seu lugar, fazendo o trabalho que lhe cabe. Cada um de vocês deve fazer diante de Deus uma obra para estes últimos dias que seja ampla, sagrada e grandiosa. Cada um deve assumir sua carga de responsabilidade. Nenhum de vocês precisa temer que o outro esteja em busca do lugar mais alto. Tratem a todos
sem parcialidade nem hipocrisia. A letra B. O que o mordomo cristão faz ao lidar com grupos menos favorecidos? Salmos 82, verso 2 a 4, diz assim: Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Então, o mordomo fiel, ele tem uma obra importante aqui na terra. Ele busca seguir a palavra de Deus para auxiliar, o seu próximo, buscando a justiça, buscando o direito em favor das pessoas que estão em desvantagem, buscando a justiça em favor das pessoas que são menos favorecidas, que estão sendo violadas, que estão tendo o seu direito violado. Então, o mordomo, ele analisa as situações de forma imparcial, mas ele busca a justiça, ele vê o que realmente está acontecendo, Não busca favorecer aquelas pessoas, só que estão praticando mal só porque tem amizade, mas busca então o interesse do menos favorecido quando esse tem razão. No caso aqui dos pobres, das viúvas, daqueles que estão tendo o seu direito violado. Então, como mordomos do Senhor, como verdadeiros cristãos, nós devemos observar quem realmente está precisando receber justiça da nossa parte. E por meio de Cristo, da ação de Cristo em nós devemos buscar o direito dessas pessoas oprimidas e assim fazer o bem a essas pessoas. Aqui nós temos a nota da palavra do Senhor que diz assim: Deus exige que seu povo proteja os pobres e aflitos da opressão. Se quebrarem as algemas da justiça e libertarem o oprimido, e forem altruístas e bondosos para com os necessitados, as bênçãos prometidas serão deles. Se há na igreja gente que faria um cego tropeçar, eles deveriam ser levados à justiça, pois Deus nos fez protetores dos cegos, dos aflitos, das viúvas e dos órfãos. A pedra de tropeço mencionada na palavra de Deus não significa um tijolo colocado diante dos pés do cego para fazê-lo cair, mas compreende muito mais do que isso. Significa qualquer atitude que prejudique a influência do irmão cego, atuando contra os interesses dele ou impedindo-lhe a prosperidade. Então nós vemos aqui que em diversas situações, pessoas que estão em desvantagem, que não têm o conhecimento, nós devemos agir com justiça diante das negociações, Sermos justos, orientar a pessoa e não levar vantagem, Mas proteger o direito dos aflitos, dos pobres, observá-los, Naquilo que for justo. Aqui nós temos um exemplo, um alerta também, uma nota de pessoa menos favorecida na vida real. Um irmão que é cego, pobre e doente e que está fazendo o que pode por si mesmo para não depender dos outros, deve ser encorajado por seus irmãos de todas as maneiras possíveis. Mas aqueles que dizem ser irmãos dele, que têm todos os sentidos à disposição, que não dependem de ninguém, mas que até agora se esquecem do dever para com os cegos, a ponto de confundir e afligir seu caminho, estão fazendo uma obra que exige arrependimento e restauração, antes que Deus possa lhes aceitar as orações. Então, se nós sabemos que uma pessoa está passando por dificuldade, é cega, é doente, é pobre, e não ajudamos, Deus também pedirá conta, Até as nossas orações, Deus não pode responder. E a igreja de Deus que permitiu que esse infeliz irmão sofresse assim, será culpada de pecado, até que faça o possível para corrigir este erro. O quarto tópico vem nos falando sobre evitando más companhias. A letra A. Uma vez que o Senhor é nosso grande conselheiro, a quem podemos pedir orientação nesta terra? Provérbios 13, verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então nós devemos evitar as más companhias. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos, que as nossas companhias, elas nos influenciam, de muitas maneiras,
para o bem ou para o mal. E assim as más companhias também nos influenciam. E quando nós passamos muito tempo ao lado de más companhias, nós poderemos aprender os seus hábitos, poderemos repetir os seus erros. Por isso nós precisamos tomar cuidado com as nossas amizades. Quem está nos influenciando, quem está nos orientando? O nosso primeiro amigo deve ser Deus, nosso primeiro orientador deve ser Deus e a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, quando nós estivermos precisando de conselhos, precisamos buscar do Senhor e de amigos cristãos, pessoas que vivem a palavra do Senhor na prática, né? Então nós devemos tomar cuidado com as nossas amizades. Quem está me influenciando, quem está te influenciando? Diz assim o comentário: o único caminho seguro para os jovens é misturar-se com os puros, os santos, e assim poderão controlar as tendências naturais para o mal. Ao escolherem companheiros tementes ao Senhor como amigos, raramente serão vistos descrendo da palavra de Deus, alimentando dúvida e infidelidade. O poder do Evangelho verdadeiramente nobre é muito grande para o bem. Então nós vemos aqui, irmãos, o poder das más companhias, né? Muitas dessas coisas das más tendências são alimentadas pelas más companhias que muitas vezes nós mantemos. Então nós devemos observar quem está nos influenciando, né? Porque amizades com pessoas não cristãs, que não vivem a palavra de Deus, podem ser muito danosas para a nossa vida espiritual, podem apagar a luz de Cristo que está na nossa vida, né? E o contato com pessoas mundanas deve existir, porque nós estamos no mundo, mas nós devemos dar prioridade para pregar o Evangelho para elas, né? Falar do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus, influenciá-las para o bem, para a regeneração da sua vida. Então já li aqui o tópico, vamos para B. O que devemos considerar em relação às pessoas que não se harmonizam com os princípios da mordomia cristã? Que nós devemos considerar em relação às pessoas que não seguem os princípios da palavra de Deus, em relação à honestidade, em relação a viver de acordo com a verdade? Provérbios 14, verso 7, 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desonestamente, que andar desordenadamente e não segundo a condição que de nós recebeu. Então nós temos aqui a orientação da palavra do Senhor, né, sobre as pessoas que não obedecem aos princípios divinos, que não obedecem aos princípios da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara, né? Nós não devemos nos associar, nós não devemos ter amizade. Devemos evitar amizade com pessoas que, se dizendo cristãs, né, muitas vezes, elas não cumprem a palavra de Deus na sua vida, elas não mostram isso na sua vida, no seu viver diário, né? Então, também devemos nos afastar de pessoas mundanas, devemos aproveitar as oportunidades para levar a Cristo para elas, mas não nos associarmos com pessoas mundanas, puramente mundanas, e também não devemos nos associar com aquele que se diz cristão, com aquele que se diz crente, que está na igreja, mas também não pratica a palavra do Senhor, não mostra que tem tido uma vida diária com Cristo dia a dia, as suas práticas são contrárias à palavra do Senhor. Aqui a palavra de Deus diz para nós não nos associarmos, diz para não andarmos com essa pessoa, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes, as más companhias pervertem os bons princípios que nós aprendemos da palavra de Deus. A nota diz assim: se os jovens escolherem a influência de homens e mulheres de maus princípios e maus hábitos e se unirem a eles, serão contaminados.
Influências silenciosas e inconscientes constroem sentimento na vida, tornam-se parte da própria existência e os levam a andar à beira de um precipício sem sentir qualquer perigo. Aprendem a amar as palavras da língua lisonjeira e agradável, as doces palavras do enganador, e ficam inquietos, desassossegados e infelizes a menos que alguém as faça ir ao clímax da bajulação. Andar no conselho dos ímpios é o primeiro passo para se colocar no lugar dos pecadores e se sentar à roda dos escarnecedores. É um erro os cristãos se associarem a pessoas de moral frouxa. É perigoso manter um relacionamento íntimo e diário que ocupe o tempo sem contribuir de alguma forma para o fortalecimento intelectual ou moral. O quinto tópico vem nos falando sobre a futilidade de priorizar a aquisição de riquezas. A letra A. Ao morrermos, quanto levaremos de nossas riquezas terrenas? Salmo 49, verso 16 e 17, Eclesiastes 5, 13 a 15, 1 Timóteo 6 e 17. Ao morrermos, quanto levaremos das nossas riquezas terrenas? Vou começar aqui por 1 Timóteo 6, verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Então, o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos, ter muitos bens, muito dinheiro, mas quando morrer, nada poderá levar. Nós apenas seremos levados ao cemitério. E como foi o nosso julgamento diante de Deus? Aprovado para o céu ou desaprovado? Perdido? Como será o nosso julgamento? Salmo 49, verso 16 e 17. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Eclesiastes 5, 13 a 15. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como sai do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar da sua mão. Então nós vemos aqui, irmãos, a futilidade dos bens terrenos. Os bens terrenos passam. Agora a salvação em Cristo Jesus é para sempre. Os bens terrenos não podem nos salvar. Apenas em Cristo Jesus é que alcançamos a salvação. A nossa condição aqui em relação aos bens terrenos é que nada trouxemos, nada poderemos levar. A letra B. Por outro lado, o que levaremos conosco para o grande juízo da humanidade? Mateus 16, verso 26, Provérbios 11, verso 4, Isaías 31, verso 7. O que levaremos conosco para o grande juízo da humanidade? Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Provérbios 11, verso 4 agora. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vamos ver aqui o que diz a nota. Os salvos receberão com alegria as boas-vindas nas moradas que Jesus está agora preparando para eles. Ali não terão a companhia de seres desprezíveis da terra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos. Seus amigos serão aqueles que venceram a Satanás e pela graça de Deus formaram caráter perfeito. Então a única coisa que nós levaremos aqui dessa terra para diante de Deus a juízo será levado o nosso caráter, o caráter que formamos aqui nas agruras dessa vida, né? Nas situações que passamos, um caráter provado no fogo. Então nós devemos estar aqui preparando o nosso caráter de uma forma que agrade a Deus, né? Formando um bom caráter. E esse caráter será julgado diante de Deus. Mais vale formarmos um bom caráter aqui na terra diante de Deus do que acumularmos riquezas terrenas
essas riquezas terrenas que alimentam as nossas más tendências e que, por fim, poderão nos levar à perdição. Então, precisamos ver como está sendo formado o nosso caráter diante de Deus. Isso será levado a julgamento e também levaremos para a eternidade. Toda tendência para o pecado, toda imperfeição moral ou física que aqui os fazia sofrer serão apagadas para sempre pelo sangue de Cristo. Os redimidos brilharão com a glória de Jesus, muito mais ofuscante que o resplendor do sol. Refletirão a beleza moral e perfeição do caráter do Salvador, com um valor que supera toda a glória externa. Encontram-se sem nenhum defeito diante do grande trono branco, tendo a mesma dignidade e privilégio dos anjos. Então, em Cristo Jesus, nós podemos encontrar a perfeição de caráter, é o caráter a ser imitado. Quando nós nos relacionamos com Cristo, então, nós também tomamos parte do seu caráter. O nosso caráter se torna perfeito em Cristo Jesus, não por nós mesmos. A justiça de Cristo aqui aperfeiçoa, o nosso caráter. Em vista da herança gloriosa que está preparada para os salvos, a pergunta é: que dará o homem em troca da sua alma? Ainda que seja pobre, todo ser humano possui em si mesmo uma riqueza e uma dignidade que o mundo jamais poderá oferecer. A pessoa redimida e purificada dos pecados, com todas as suas nobres faculdades dedicadas ao trabalho de Deus, é de valor inestimável. Toda vez que um pecador é resgatado, há alegria no céu na presença de Deus e dos santos anjos. Uma alegria que se expressa em santos cânticos de vitória. Querido amigo, querido irmão, que Deus nos abençoe para compreendermos a sua palavra e que a prática da sua palavra seja vista em nossa vida dia a dia.